quando eu comecei a estudar a aura das plantas, eu comecei a ficar muito encantado com essa estrutura aí, essa natureza maravilhosa que brilha, que tem vida própria. E quando eu comecei a pensar nisso aí, eu falei, eu preciso trazer isso para uma realidade que seja uma realidade que as pessoas possam beber isso, as pessoas possam entrar em contato com isso. E assim foi acontecendo na minha vida a produção das essências, das alquimias. Eu comecei a perceber que essa coisa aí que vocês estão vendo, essa vibração, esse movimento, essas cores, elas interagiam. Então, as pessoas elas começavam a sofrer uma influência muito grande desse padrão vibratório. Eu comecei a estudar isso, eu comecei a perceber isso sob muitos ângulos. E eu fui ficando muito encantado. Porque eu ficava pensando, meu Deus do céu, aquele cara que não tem vida, aquele cara que não tem luz, aquele cara que não tem carisma, aquele cara que não tem saúde, imagina ele bebendo esse néctar, imagina ele tomando essa energia, imagina ele fazendo contato com essa planta de dentro para fora. Ele se vestir com essa roupa. Essa informação, num primeiro momento, eu pensei que era muito curativa. Comecei a criar esses florais e eu comecei a perceber uma coisa interessante. Quando a aura da planta ela começa a se relacionar com você, a cabeça humana ela vai, em um dado momento, sofrer os impactos. Porque imagina o tanto de luz que entra em você, o tanto de energia, de frequência entra em você, de alquimia entrando em você. Então, se você passar por essa experiência, se você tomar essa natureza vai te envolver. E ela vai te envolver como agora? A alquimia nos envolve de dentro para fora. Não é a natureza lá fora. É a natureza de dentro lá fora. E aí eu comecei a perceber o quê? Que a gente tinha o quê? Um movimento. E esse movimento era muito baseado nos elementos. A natureza era baseada nos elementos. A planta, ela tem uma experiência que é você ter contato com a terra, você ter contato depois com esse fogo da luz solar, de você aguar, de você cuidar dela se desenvolver. E eu ficava imaginando esse mundo todo dos 4 elementos, na experiência daquela memória daquela planta, e eu pensava assim, meu Deus, isso aí vai trazer uma informação maravilhosa para as pessoas, porque toda essa coisa linda que você está vendo, das águas, do ar, você está vendo o fogo, a terra, os ventos, né? Essa força da natureza, a luz, a sombra, a dualidade. Isso aí também pode o quê? Entrar num movimento que aparentemente para a gente é um movimento caótico. Então você vai ver o elemento terra tremular e vir os terremotos, você vai ver o elemento água se revoltar e vir as tsunamis, você vai ver as tempestades, os tufões, os furacões, você vai ver os ciclones, os grandes incêndios. E do mesmo jeito que essa natureza faz o que está fazendo aí, que vocês estão vendo aí, ó, ela faz isso dentro da gente. Então a gente, em algum momento, vai passar por essas turbulências, porque a natureza ela precisa se renovar. E quando ela diz assim, eu quero me renovar, ela entra num circuito desse aí, ó, num curto-circuito desse aí, ó. Não é que muitas vezes, aparentemente, é uma autodestruição, não é. Muitas vezes a natureza se utiliza desses recursos, né, que para a gente são agressivos, mas ela se utiliza para quê? Para se renovar. E a gente também. E assim como é lá fora, é lá dentro. E a planta ela tem essa capacidade, ela mexe muito com os elementos. E ela vai buscar os elementos para se estruturar. Então, onde é que eu quero chegar nessa conversa? Eu comecei a atender, e dentro desses atendimentos eu comecei a perceber 2 coisas. Aliás, 3 coisas. Na maioria das vezes, das pessoas, eu via esse mundo assim, ó, coisa mais linda, colorido, as águas em equilíbrio, o ar, a pessoa respirava melhor, a pessoa dizia, nossa, eu falei que eu ia fazer uma chave e eu fiz a chave. Eu falei que eu ia fazer o vidro, eu fiz o vidro. Ah, eu falei que eu ia viajar, eu viajei. Ah, eu falei que eu ia fazer yoga e eu fiz, eu estou fazendo. Então eu vi o que? Essa natureza aí. Uma natureza em equilíbrio, uma natureza perfeita. Mas eu também comecei, de repente, a encontrar pessoas que era diferente o papo, que quando começava a tomar as alquimias florais, era isso que eu via. Furacões, ciclones, desestruturação, terremotos,
tsunamis, esse caos aparente. Aí eu dizia, nossa, mas qual é a diferença de uma pessoa assim para uma pessoa assim? Por que é que isso está acontecendo? E eu ficava doido, porque eu não sabia, assim, não fazia a menor ideia do que estava ocorrendo, até porque eu estava começando ali a minha vida com os florais. E a minha vida com os florais, no primeiro momento, era um grande aprendizado. E aí eu ficava pensando, meu Deus, o que que acontece? E eu comecei a perceber uma coisa muito interessante, que tinha relação com o quê? Total relação com isso aqui. Né? Então eu vou plantar essa sementezinha aí na terra. Então estou aí, ó. Tá vendo? Ó? Plantando essa semente aí na terra, né? E aí eu comecei a perceber que tem gente que não tem elemento terra. Então, se ela não tem elemento terra, para onde essa semente vai? Ela vai procurar um lugar onde ela vai ter que se virar para ela se firmar. Mas vamos fazer de conta que a pessoa tinha elemento terra. Só que se essa terra for muita terra, a natureza da terra já é seca. A pessoa tem muita terra. Então também não vai nascer. Por quê? Porque ela vai esturricar. Então eu vi que tanto uma pessoa com excesso ou uma pessoa com falta, elas não faziam nascer dentro dela os florais. E quando ela tinha esses elementos, mas eles estavam caóticos, aí o que era que podia acontecer? O elemento está caótico, ele vai corresponder a esse caos. Então eu comecei a pensar, dizer, meu Deus do céu, o que que eu faço? E aí eu fui me aprimorando. E eu comecei a perceber nas leituras que eu fazia dessas auras, que as auras, elas carregam o quê? Um elemento com elas. Então tem plantas que são muito ricas em fogo, tem plantas que são muito ricas em água, tem plantas que são muito ricas em ar, tem plantas que são muito ricas em água. Então eu comecei a perceber que se eu juntasse essas plantas, eu poderia criar alquimias que a partir dessa junção eu podia ter ali os elementos, o elemento fogo, o elemento terra, o elemento água, essas alquimias florais. Eu chamei alquimia florais dos 4 elementos. E aí eu ia cuidar de quem? Dessas pessoas que têm os elementos no caos, ou então eles não têm os elementos. E assim foi a minha primeira ideia na época para combater aquilo que a gente chamava de surto. E essa foi uma experiência muito interessante. Porque foi o primeiro momento onde eu consegui fazer o quê? Eu consegui montar essas alquimias direcionadas para água, terra, fogo, ar. Quem não tinha água, dava água. Quem não tinha fogo, dava fogo. Quem não tinha terra... E assim foi uma construção. Então, no primeiro ano, foi muito legal, porque essas alquimias, elas puderam ser muito exploradas e eu fiquei muito feliz porque eu estava conseguindo tirar a pessoa logo daquele surto e ela ficava melhor quando ela estava muito mais equilibrada para entender o quê? Para entender aonde ela queria chegar. Porque se ela tivesse vivenciando essa experiência desses elementos, pelo menos assim, ó, com essa coisa bonita, equilibrada, ela podia ter muito mais controle e podia aprofundar muito mais o trabalho que a planta poderia ajudar no seu processo de transformação e a alquimia cuidar mesmo de trazer uma luz nova para aquela pessoa, né? De trazer uma luz que pode ajudar, uma luz que traga vida, uma luz que traga carisma, uma luz que traga realização, que traga fluidez, que traga saúde.